Bem, chegamos em setembro e com ele vem o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha contra o suicídio, logo contra as doenças mentais, os transtornos mentais, principalmente a depressão. Porém, eu tenho percebido que muita gente não sabe lidar com a doença. Talvez seja porque as pessoas só falem da doença em setembro. No restante do ano, as pessoas esquecem que a doença existe. Então as pessoas começam a matar as outras com a língua na internet. Elas começam a atacar, a fazer hate e matando assim pessoas que possuem essa doença. Porque a depressão mata, caso as pessoas não saibam. E ela não se apresenta só em setembro. A depressão, ela acompanha a pessoa muitas vezes pela vida inteira. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Muita gente deve estar se perguntando, e ele vai falar de depressão? Mas ele é psicólogo, psiquiatra, terapeuta? Ele é profissional da área? Não, mas acontece que eu possuo a doença, eu tenho depressão. Então é o meu lugar de fala. Eu falo do lugar da onde eu estou, ou seja, eu falo de dentro. Como eu tenho a doença, eu sei exatamente o que eu sinto e eu posso, quem sabe, ajudar pessoas que não sabem lidar com a doença. A depressão, ela é uma doença silenciosa, porém ela é como a diabetes, como a hipertensão, ela se apresenta e a pessoa controla a doença. Até onde eu sei, se eu não me engano, ainda não encontraram uma cura, ou pelo menos eu não conheci pessoas que estejam totalmente curadas de dizer não tenho mais e tal. Elas estão sob controle. Existem vários tipos de depressão, porque as pessoas também têm esse erro, elas cometem esse erro. Elas associam a depressão apenas àquelas pessoas que ficam deitadas, prostradas, trancadas dentro de um quarto, sem comer, sem tomar banho. E a depressão ela não se apresenta exatamente assim, ou só assim. A depressão ela se apresenta de duas formas. Tem essa forma, que é mais severa, mais pesada, onde já se tornou algo crônico. A pessoa sente essa tristeza profunda 24 horas por o tempo todo, assim, ininterruptamente. Então ela se prostra, ela não tem mais força para se levantar e para reagir. E tem também aquele outro tipo de depressão que é o da euforia. A pessoa é eufórica demais, feliz demais, muito over. Também pode ser um quadro depressivo. Só que nesse caso da pessoa muito over, muito pra cima, com muita energia e muito afobada, não parece depressão. Porque as pessoas apenas imaginam que a depressão é aquela, que a pessoa tá ali, deitada, prostrada. Então a pessoa pensa, a outra não tem depressão, porque ela tá tão animada, tão agitada. Só que é um pico, depois cai e aí a pessoa desaba de vez. Existem muitas pessoas que, por não saber tratar a depressão, falam muita besteira, como do tipo, você precisa reagir. Gente, uma pessoa que tem depressão, ela não tem depressão porque ela quer. Ela não está sem reação porque ela quer. Não é uma coisa assim, vou escolher ter depressão. Vou ficar deitado numa cama, não vou comer mais, não vou tomar banho, vou sentir uma dor profunda aqui dentro, uma dor na alma, vou ficar sentindo uma tristeza profunda, chorar o tempo todo sem motivo, só porque eu tô afim, porque minha vida está muito monótona e eu vou encontrar um motivo para ficar assim. Não. As pessoas que estão assim é porque realmente elas não têm controle mais sobre o que elas sentem. Então elas simplesmente vão se prostrando, elas vão se entregando porque elas não têm mais força, elas não têm condições para lutar. E aí a pessoa vai lá e ainda piora a situação falando, você tem que melhorar, você tem que se esforçar. Você tem que entender que a pessoa que está desse jeito, ela não tem forças para reagir. Ela precisa apenas ser ouvida, sem julgamentos. Também tem uma questão na depressão que é interessante. Que as pessoas dizem que o depressivo ele é egoísta. Você é muito egoísta. Você só pensa em você. É que a dor
o sofrimento é tão grande na pessoa que tem depressão que simplesmente ela não consegue enxergar mais problema nenhum ao redor, porque o problema daquela pessoa já é muito grande. Então ela está querendo se ver livre daquilo. É por isso que a maioria dos depressivos se suicidam, porque eles não suportam mais ter que conviver com aquela doença horrível. Eles não suportam mais ter que conviver com toda essa tristeza, com toda essa desilusão. Você imagina você ficar triste por 24 horas, por 48 horas, por uma semana, por um mês, por um ano, uma depressão, uma tristeza profunda, interrupta, que não tem pausa, não dá pausa, não para. É muito difícil. Tem uma hora que o cérebro ferra. Pessoas com depressão têm um sono completamente perturbado. Pessoas com depressão, por exemplo, são altamente irritadas. Elas são mais irritadas porque elas já estão tão agoniadas com aquele mal-estar, com aquela tristeza, com aquilo que ela está sentindo, que ela fica tipo, um bom dia incomoda. Então o depressivo ele funciona diferente. O depressivo ele se isola para justamente não trazer transtorno para o outro. Ele se isola muitas vezes para não machucar o outro também. Porque a gente escuta tanta bobagem que a gente acaba dando fora nas pessoas porque está doendo aqui. E quando a gente está machucado, a gente acaba machucando o outro. E muitas vezes as pessoas não entendem. Eu lembro que eu tive uma crise muito pesada e foi pós eu ter tido Covid. Então, para piorar, eu tive a Covid e ainda estava com depressão. E aí o que aconteceu? Uma amiga minha ligou para mim, eu estava no auge da crise e aí ela começou a me pressionar. Por que você não responde? Por que você não manda mensagem? Por que você não... E aí eu surtei. E aí eu soltei os cachorros, falei umas verdades que ela não estava preparada para ouvir e ela ficou chocada, mas depois ela veio a entender quando eu conversei com ela. Porque a gente se sente assim mesmo, é complicado. Então, quando um depressivo está desabafando, você só escuta, não tenta ajudar, a menos que você seja especialista na área. Se você não for, você vai só piorar a situação. Como um amigo meu que veio conversar comigo, eu estava em crise, e aí ele disse, quer se abrir, quer conversar? Quando eu comecei a conversar e me abrir, aí ele solta a pérola do tipo, não concordo com você, mas tudo bem. Eu não estou pedindo para você concordar ou discordar. Eu estou pedindo para você respeitar o meu momento. Dá para entender o que é um desenho da Disney? Entendeu? É desse jeito que as pessoas funcionam. Elas querem ajudar, aí atrapalham. Porque elas querem dizer, tipo, desabafa comigo, fala o que você está sentindo. Aí elas minimizam, menosprezam a dor do outro. O outro está ali sofrendo, está agoniado, aí você me inventa de falar um negócio desse. Ah, eu não concordo. Você não tem que concordar ou discordar. Você só tem que entender que o outro tá na merda. Você só tem que entender que o outro tá fudido. Você só tem que entender que a mente do outro tá ferrada. Então você não tem que emitir opinião, porque você não vai tirar o outro da fossa. Você não vai tirar o outro do abismo, do buraco. Você vai empurrar o outro pro buraco, porque ele vai ficar pior ainda. Quando você pede para um depressivo ter força para reagir, você está meio que dizendo para ele que ele faz aquilo porque ele quer. Então ele se sente pior ainda. Eu lembro que quando a minha irmã faleceu, as crises de depressão ficaram mais intensas. E eu comecei a ter crises muito mais pesadas. E aí pessoas chegavam para mim e diziam, olha para minha vida, eu também tenho um problema e nem por isso eu estou assim. Quase que eu dizia, derrota, você não tem a doença que eu tenho, desgraça. Você tá assim porque você não é doente, porque você não tem a porra da depressão. Porque se você tivesse o cacete da depressão, você estaria ou no meu estado ou pior. Outra, a minha irmã faleceu, os teus parentes estão vivos. Tenha o mínimo de bom senso. Dá vontade de falar, para que a pessoa pegue e acorde e veja as merdas que está falando. Porque eu poderia ter cometido suicídio, porque a depressão ela é assim. Ela te agonia tanto, a mente fica tão perturbada, você quer parar com aquilo que você se mata. Porque o depressivo também tem essa característica. Ele é impulsivo. Então, para ele pular de um prédio, para ele tomar uma cartela de remédio, para ele pegar uma arma e dar um tiro na cabeça, é isso aqui. Basta ele estar numa crise e a pessoa ainda vir
piorar. Aí ele faz a besteira, porque ele se sente tão agoniado, o negócio sobe de um jeito, a adrenalina sobe, ele fica perturbado, ele não consegue mais raciocinar direito. Então, para acabar com toda essa agonia, ele vai lá e se mata. Pessoas que também não conseguem desabafar, porque ninguém entende. As pessoas, todo mundo julga, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer falar merda. E aí as pessoas acabam guardando, tipo, não vou mais falar da minha doença, não vou mais me abrir com as pessoas. E isso é ruim, porque essa pessoa vai ficando cada vez mais preso àquilo, sabe? Vai prendendo dentro da pessoa, até que chega uma hora que ela se mata. Eu conheci um rapaz, a gente se conheceu quando era criança, ele tinha a doença e as pessoas não souberam lidar, ele pedia socorro várias vezes com atitudes, tentativas de suicídio, as pessoas não souberam interpretar o pedido de socorro dele, resultado, ele se matou, ele pulou, acho que do 15º, do apartamento dele. E o corpo foi encontrado lá embaixo. E aí as pessoas ficaram, eu deveria ter feito, eu deveria. Você deveria ter feito e não fez. Então, aproveita e faz algo por alguém. Paga um tratamento para alguém que não tem condições. Ajuda a pessoa ouvindo o que ela tem a dizer, sem julgar, sem emitir opinião, sem bancar o desagradável, o incômodo. Aprende a respeitar a dor do outro. Se coloca na pele do outro por 1 minuto e você vai entender o que se passa ali. Procura entender da doença. Pesquisa, estuda. A informação está aí. Temos a internet. Você só não pesquisa se não quiser. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero ter sido útil do fundo do coração. Espero que as pessoas que têm depressão, assim como eu, consigamos todos vencer essa doença. Espero que o dia encontrem a cura total para que as pessoas fiquem completamente livres desse inferno que é. E espero que as pessoas consigam aprender a ajudar o outro, ao invés de matar. Bem, esse é o vídeo, minha contribuição para o Setembro Amarelo. Beijo do Tio Fera. Fui.